As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus, amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nós adoramos o Teu nome, Deus, adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. A luz digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor,
Amém, meus irmãos? Vamos ouvir a palavra de Deus, já que o Marivaldo ministrando ao nosso coração. Bom dia, queridos. Paz do Senhor Jesus a todos. Palavra do Senhor Deus para a nossa reflexão nesta manhã. Livro do Gênesis, capítulo 24. Nós leremos alguns versículos hoje para entendermos um pouco o que Deus quer falar para nós nessa manhã. E por certo, todo dia, todo momento, toda hora, todo minuto, todo segundo, Deus tem algo para nos ensinar através da sua palavra, das escrituras de seus profetas aqui na terra. Livro do Gênesis, capítulo 24. Nós leremos do versículo 1 ao 4 e depois o versículo 12, que nos vai dizer bem assim. Livro do Gênesis, capítulo 4, nos diz bem assim: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Versículo 12. E disse: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro, e usa de bondade, ou em outras traduções, de benevolência para comigo, para com o meu senhor Abraão. E disse: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro, e usa de bondade para com o meu senhor Abraão. Hoje nós vamos falar um pouco sobre servo. Ser servo é você estar disposto a servir. Servo em si é um servidor, é aquilo que pertence à vontade do outro. Eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade do outro. Eu estou aqui para servir, ser um servidor. O texto que nós começamos a ler, ele fala que Abraão já estava adiantado em idade e ele tinha uma preocupação. A preocupação de Abraão era: eu preciso de uma esposa para o meu filho Isaque. Abraão tinha outro filho chamado Ismael, mas esse filho Isaque não era um filho que Abraão e Sara se preparou para ter. Sonharam com esses filhos, planejaram para ter esse filho. Mas esse filho de Abraão, chamado Isaque, é um filho da promessa de Deus, é um filho do milagre de Deus, porque Abraão e Sara já estavam adiantados em idade. A Bíblia vai dizer que já tinha se passado o tempo das mulheres dar à luz, a idade que Sara era e que Abraão também era. Então, aos olhos humanos, não tinha como mais Abraão e Sara ter filhos, gerar filhos. Mas Deus fez uma promessa: vos darei um filho. E a Bíblia vai dizer que Abraão creu por essa promessa, e isso foi imputado por justiça a Abraão. Muitas das vezes Deus nos comete algo e nós duvidamos, nós não cremos, porque a circunstância diz: não tem jeito, não tem como, eu sou velho, a minha esposa já passou da idade de ter filho. A ciência da época não tem como ajudar, a tecnologia da época não tem como fazer nada para que isso possa acontecer. Às vezes
Nós cremos nas promessas devido às circunstâncias, mas Abraão creu totalmente ao contrário. Ele não creu independente das circunstâncias. Ele creu porque Deus falou e Deus prometeu. Mas nós fazemos muitas vezes ao contrário. Você não faz, mas eu creio, porque as circunstâncias dizem que pode acontecer. Mas que eu e você possamos crer, não pelas circunstâncias, não pelo que vemos, não pelo que ouvimos, mas possamos crer naquilo que Deus falou conosco. Se Deus falou, querido, seja o que for, vai acontecer, independente das circunstâncias, independente das leis, da tecnologia, do homem, da mulher, da nossa sabedoria, do nosso entendimento. Sabe uma coisa? O que Deus fala, Deus cumpre. Porque a Bíblia vai dizer que Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Se você olhar na Bíblia, você ler a Bíblia, todas as promessas que Deus fez, ele cumpriu. Só falta uma ainda a cumprir. Falta uma ainda a cumprir, que é a melhor de todas. É o Filho de Deus voltar a este mundo e chamar os seus escolhidos, chamar os seus servos, chamar os seus fiéis, chamar aqueles que estão dispostos a servir ao reino de Deus enquanto estamos vivendo aqui na terra. Nós aguardamos ansiosos e cremos por essa promessa. Muitos não creem, mas nós cremos. Nós estamos aqui porque nós cremos que um dia Jesus Cristo vai voltar para buscar nós para Ele mesmo, querido. E eu espero que você creia nessa promessa, porque naquele dia, como eu estou vendo você aqui hoje, eu quero ver você também lá naquele dia. Eu quero estar lá, eu quero que você também esteja lá naquele dia eternamente com o Senhor, querido. E para isso acontecer, é só você crer na promessa. Porque quando Jesus veio a esse mundo, Ele nos fez uma grande promessa. Não importa o meu pecado e o seu pecado, não importa a condição que eu vivo, a condição que você vive, não há nada que Deus não possa fazer, não há pecado que Deus não possa retirar, não há costume e tradições que Deus não possa nos libertar. Ele pode nos libertar de tudo. A Bíblia diz o seguinte: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, seja qual for a nossa condição que vivamos aqui na terra, Deus, através do Senhor Jesus, Ele pode nos libertar de todas as coisas e ainda nos dar uma salvação, porque isso foi consumado lá na cruz do Calvário. E o texto aqui que nós lemos no capítulo de Gênesis 4, aí Abraão escolhe um servo, pastor Sá. Para o quê? Para uma grande missão. Abraão, ele se encontrava no momento em que precisava tomar uma decisão, eu acho que a decisão mais difícil da vida dele, que era buscar uma esposa para o seu filho, para a sua herança, para a geração próxima. Ele tinha essa preocupação. Quem será ela? Não pode ser qualquer uma, não pode ser qualquer pessoa. Tem que ter algumas características, porque eu vou passar, meu filho está aqui, então tem que ser uma pessoa da minha parentela, uma pessoa que crê no Deus que eu creio, uma pessoa que tem as mesmas convicções que eu, que tem a mesma fé, que tem a mesma crença que eu. Muitas vezes nós não temos essa preocupação. Nós, como pais, como mães, nós não preocupamos com aquele que vai vir depois de nós, com os nossos filhos. Mas aqui Abraão nos dá um grande ensinamento, que devemos sim nos preocuparmos com as gerações que vêm depois de nós. Quem é que nós estamos escolhendo para estar juntamente com nossos filhos? A reflexão para nós. Nós estamos deixando que nossos filhos escolham da boa maneira deles, escolher por circunstâncias, por conveniência. Porque se fosse por conveniência, eu deixaria Isaac, escolher Isaac. Olha, tem tantas moças aqui onde eu vivo, olha quantas terras Deus já me concedeu, olha quantos bens que eu tenho. Se apresente com as suas terras, com as suas riquezas, porque vai ter várias moças aqui que vão querer casar com você. Mas Abraão não diz isso. Abraão chama o seu servo. E qual era esse servo? Ele tinha chegado recentemente à sua casa, era o servo mais bonito, o mais inteligente, o mais sábio, o mais formoso? Não, era o servo mais velho, era o mais antigo, era aquele que estava servindo Abraão há muito tempo, é aquele que conhecia Abraão, é aquele que via as dores de Abraão, que via as alegrias de Abraão, que andou com Abraão, que passou noites com Abraão, que estava há muito tempo servindo Abraão. Isso nos traz um grande ensinamento para nós. Quando nós vamos tomar uma decisão importante nas nossas vidas, a quem nós estamos dando essa demanda dessa missão? A qualquer um que tem chegado ontem, que tem chegado dias até a nossa vida, ou aquele mais velho? Às vezes, quando nós vimos conselho aos mais novos, porque nós pensamos que esses mais novos têm a mente mais aberta. Mas Abraão nos ensina algo importante aqui para nós. Quer tomar uma decisão importante na sua vida?
chama os mais velhos, porque esse te conhece você, e conhece as suas convicções, conhece a sua fé, conhece o seu caráter, e esse, ele vai ser fiel para cumprir aquilo que você designa. Seu irmão vai te dar um bom conselho. Então Abraão chama o seu servo mais velho e faz ele fazer o que? Um juramento. Um juramento por quem? Por Abraão? Por Isaac? Por a esposa que de Isaac? Não, pelo Deus dos céus e da terra. O juramento era uma promessa, aonde ali Deus agora era testemunho dessa promessa. Ou seja, meu servo, você vai buscar uma esposa para o meu filho, mas vamos jurar, e Deus está nesse juramento, Deus está nessa promessa, Ele é testemunho disso. Você não vai tomar qualquer uma, você vai ir para a terra da minha parentela, e lá você vai buscar uma mulher e vai trazer para que seja a esposa do meu filho Isaac. E ele jura, esse servo jura. Alguns estudiosos dizem que o nome desse servo era Eliezer, porque lá no Gênesis capítulo 15, quando Abraão já estava adiantado, ele sempre tem uma preocupação: Senhor, quem vai herdar tudo isso aqui? Será que é Eliezer, o Damasceno? Aí Deus fala: não, será um que vai ser gerado do ventre de Sara, eu que te darei a ti. Então aqui no Gênesis capítulo 4, a Bíblia não está explicitamente mostrando que esse servo era Eliezer, mas uma coisa eu tenho certeza: esse servo era um servo fiel ao seu senhor Abraão. Era um servo que estava lhe servindo a Abraão há muito tempo. Ele servia a Abraão não por convicção, não por circunstâncias, não por aquilo que Abraão proporcionava para ele, mas ele servia a Abraão por amor, por humildade, porque ele conhecia quem era Abraão, ele conhecia quem era o seu Senhor. Só que nesses anos de vivência servindo a Abraão, esse servo, ele conheceu o Deus de Abraão. Ele via o relacionamento de Abraão, o seu servo, com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque quando ele ora aqui ao Senhor, no Gênesis 24, versículo 12, ele ora ao Deus do meu Senhor Abraão. Sabe por que ele ora nesse sentido? Porque ele tinha visto várias vezes Abraão orando ao Senhor, e o Senhor respondendo a Abraão. Ele via Abraão relacionando com esse Senhor, e esse Senhor, Deus poderoso, dono dos céus e da terra, ele tinha feito grandes coisas, grandes maravilhas na vida de Abraão. Ele tinha visto que Isaac era fruto de uma promessa, era fruto de um milagre, onde nenhum Deus terreno podia fazer, só um Deus sobre todos os deuses, que é o Senhor dos exércitos, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então esse servo conhecia o Deus de Abraão. Ele ora: ó Senhor Deus do meu Senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro, e ser benevolente, ser bondoso para comigo, para com a minha jornada, para com a minha missão, para com a minha peregrinação, não, para com o meu Senhor Abraão, a quem nós temos orado, ao qual Deus nós temos orado, buscado, a um Deus que eu formo na minha mente, a um Deus que vai responder as minhas orações no momento que eu quero, a um Deus que vai ter os caprichos de dar tudo aquilo que eu estou pedindo, ou a um Deus que é dono dos céus e da terra, a um Deus que controla tudo e nada sai do seu domínio. Às vezes nós oramos ao Senhor, pedimos a Deus, muitas vezes se nós refletimos na nossa oração, o que nós fazemos às vezes não é um Deus da Bíblia, é um Deus que nós formamos dentro de nós, que vai nos dar tudo aquilo que nós pedimos. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, Ele dá sim, devido à sua vontade, porque nós temos visto, pastor Salvo, na Bíblia Sagrada, servos pedindo coisas ao Senhor e Deus não dá. A prova disso é Paulo: Senhor, tira esse espinho da minha carne, arranca isso de mim, tira isso. Se fosse o Deus da mente de Paulo, ia arrancar, ia tirar, mas o Deus que Paulo servia era o mesmo Deus que Abraão servia, era o mesmo Deus que esse servo aqui orou ao Senhor. E Paulo ora ao Senhor: retira de mim esse espinho na carne, retira de mim essa dificuldade, essa adversidade na minha vida. Aí Deus respondeu para Paulo: a minha graça te basta. E isso foi o suficiente para Paulo. Mas muitas das vezes nós estamos pedindo algo e Deus nos está dando, e nós continuamos insistindo, e Deus já falou: a tua graça me basta. A graça de Deus que lhe basta para nós, para que prosseguimos em frente. E graça é favor imerecido.
Tudo que Deus nos dá, nós não merecemos nada. Ele nos dá pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. O pastor Salmo começou essa reunião aqui nesta manhã dizendo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e não tem fim. E a nossa porção diária não é aquilo que eu a cada dia busco conhecer na faculdade, nos livros, é aquilo que algumas pessoas trazem para mim, mas a porção da alma, porque a Bíblia ali foi clara, a porção diz, a minha alma diz, a minha porção é quem? É o Senhor. Porque só o Senhor pode alimentar a alma do homem, só o Senhor pode descedentar a sede que existe na alma do homem, só o Senhor Deus pode alimentar a necessidade da alma do homem, só Deus pode. E aqui Jeremias diz claramente isso, é a minha alma que diz, é a minha alma que está dizendo com certeza, a minha porção é o Senhor, quem alimenta a minha alma é só o Senhor. Mas às vezes nós procuramos alimentar de tantas coisas ali fora, mas sempre haverá um vazio, porque o único que pode saciar a necessidade da alma é o Senhor Deus. Ele diz, dá-me hoje, Senhor, bom encontro em benevolência ao meu Senhor Abraão. E ele faz essa oração antes dele agir, antes dele escolher quem seria a esposa de Isaac, filho do seu Senhor. Ele ora antes desse servo aqui agir, ele orou ao Senhor. Há um grande ensinamento para nós. Às vezes nós agimos para depois orar, mas esse servo ele ensina algo extraordinário. Ore antes de agir. Quando nós orarmos antes de agir, nós vamos ver o cuidado de Deus nas nossas vidas. Só que ele não orou de qualquer forma. Às vezes nós oramos pedindo sinais terrenos, sinais para o Senhor me dar um sinal, se o Senhor está nisso. Senhor, fala comigo, Senhor, mostra comigo. Procuramos sinais visíveis dessa terra para que Deus está nisso, mas ele não. Aqui ele orou ao Senhor pedindo sinais eternos, sinais do céu. Senhor, dá-me hoje um bom encontro em bondade e benevolência ao meu Senhor Abraão. Mas às vezes nós oramos ao Senhor pedindo sinais dessa terra. Senhor, eu quero fazer isso, mas me dá um sinal. Mostra alguma coisa aqui nessa terra, diz se o Senhor está nisso mesmo. Busque sinais do céu. Busque na sua oração buscar sinais do céu. O Senhor me dá hoje um bom encontro. Eu não sei, talvez hoje você está precisando de um bom encontro. Talvez o seu bom encontro hoje é uma libertação de algum vício. Talvez o seu bom encontro hoje é uma porta que precisa abrir. Talvez o seu bom encontro hoje é crer verdadeiramente nesse Deus que nós estamos pregando, é Deus te libertar de algumas descrenças, de alguns costumes, tradições que você viveu há muito tempo. Eu não sei qual a necessidade do seu bom encontro hoje, mas uma coisa eu tenho certeza, se você pedir, orar a Deus com fé, o seu bom encontro vai acontecer, porque Deus ele é Deus de promessa. Ele é Deus que tem prazer em nos dar um bom encontro. O homem não, o homem dá encontros ruins, encontros que fazem chorar, que fazem entristecer, que fazem muitas vezes nós pensarmos até mesmo em desistir da vida. O homem faz assim, a religião faz esse encontro, mas Deus, muito pelo contrário, tudo que Deus faz é um bom encontro. E o que é bom, irmãos? Bom não faz mal, bom não te faz sofrer, bom não te faz perder a esperança, muito pelo contrário. Tudo que é bom nos dá esperança, nos dá prazer, nos dá alegria, nos dá gozo. E tudo que vem de Deus é bom para conosco, é bom para nós. Embora às vezes nós não vamos entender, mas se foi Deus que te deu um bom encontro, sabe de uma coisa? É para o seu benefício próprio, é para a benevolência de Deus na minha e na sua vida. Dá-me hoje, Senhor, um bom encontro. Às vezes nós pedimos tantas outras coisas. Senhor, me dá-me hoje uma casa. Senhor, me dá-me hoje, Senhor, mais saúde. Me dá-me hoje, Senhor, uma porta aberta. Me dá-me hoje milagre. Me dá-me hoje mais dinheiro. Me dá-me hoje mais amigos, mais conhecimento. Tudo para essa vida. Pedimos tantas coisas ao Senhor, mas nunca não pedimos, Senhor, me dá-me hoje um bom encontro. O que eu e você precisamos, queridos, é de um bom encontro. Nós precisamos de um bom encontro com o Senhor Jesus, porque um dia nós tivemos um bom encontro. E sabe qual é o bom encontro? É quando Jesus vem e se revela no nosso coração. Porque aquele servo, ele orou, me dá-me hoje um bom encontro, Senhor. Ele falou algumas coisas, aquela moça que eu pedi de beber água e der para mim também dar os meus cabelos, Senhor, será essa. E pasme, o Senhor surpreendeu aquele servo naquele dia. Logo depois que ele estava orando, uma moça veio, chamada Rebeca.
e ele pediu água. Ela não deu só para aquele servo, mas tirou também para os seus caminhos. Esse é o Deus ao qual nós cremos. É o Deus da Bíblia. É aquele que nos surpreende. Eu não posso surpreender. Talvez a sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha não possam surpreender. Mas o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele nos surpreende, nos dando um bom encontro. Então, quando nós oramos antes de agir, Deus coloca pessoas certas, nos lugares certos, no tempo certo. Que possamos, antes de agirmos, antes de fazermos qualquer coisa nas nossas vidas, oremos ao Senhor, que no tempo dele, Ele vai te colocar você no lugar certo, vai te colocar as pessoas certas ao seu redor, e vai fazer isso tudo no tempo certo, e você vai sair. Eu sou carne, eu sou servo de Deus. Não, o nome que vai ser glorificado, o nome que vai ser exaltado é o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, porque servo está aqui para servir. A Bíblia aqui nesse Gênesis capítulo 14 não fala o nome desse servo, para ele não se exaltar. Muitas vezes nós exaltamos com aquilo que Deus faz em nossas vidas. Às vezes nós procuramos homens e mulheres que Deus usou eles de várias maneiras, de várias formas, com todo o poder. Nós buscamos esses homens, mas aqui no Gênesis capítulo 24 não diz o nome desse homem, diz que ele era apenas servo, para que ele não se exaltasse. Mas o que foi exaltado no livro de Gênesis capítulo 24 não foi o servo, mas foi o Deus de Abraão, o Deus de promessa, o Deus de milagre, o Deus que faz a mulher já adiantada em idade, mulher que não pode ter filho, dar à luz. O Deus que nós servimos é o Deus aonde a circunstância diz não, é o Deus que fala, mas eu posso. Por acaso é impossível para Deus? Por acaso alguma coisa que dificulta a Deus fazer? Sabe de uma coisa? O Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, Ele pode todas as coisas. Não há nada nesse mundo que Ele não possa fazer. Que possamos sair daqui com essa palavra, com esses conselhos do Senhor nossas vidas. Antes de fazer qualquer coisa, antes de agir, ore ao Senhor. Que é a melhor coisa que nós podemos fazer. Que quando nós oramos antes de agir, você pode ter uma coisa: Deus é com você, vai dar um bom encontro. Lançamos de palmas para o Senhor, para o pessoal, para o Deus.